A gente tem uma visão de uma chaminé lá no meio do mato. Aquela chaminé era uma estação de trem, com certeza, ou alguma fábrica, algum lugar para consertar. E essa é a serra dela. Essa serra, ela vem, lá no início do vídeo eu falei, que nós aqui estamos, né, no meio da serra. Aí, ó, uma das máquinas que o pessoal tá usando aí para fazer a obra daqui. E esse caminho, ele vem lá da guia de Pacobaíba. Coxinho, estratégia da família. Esse caminho aqui, ele vem, quer dizer, não esse caminho em si, mas antigamente, lá atrás, era um caminho que começava lá na guia de Pacobaíba, o porto, onde chegavam os navios, escravos, depois porto para os portugueses levarem ouro, provavelmente, talvez não daquele porto, mas provavelmente em algum momento a família imperial também desembarcava lá. E aí nós temos todo esse caminho que vai até Petrópolis, onde a família imperial ficava, e até Minas Gerais, que era o caminho do ouro. Teve até um concurso para Petrópolis que o pessoal confundiu, porque aqui a serra e Petrópolis é conhecido como Serra da Estrela. Muita gente colocou como Serra do Ouro, mas não é Serra do Ouro, é Caminho do Ouro e Serra da Estrela. A fábrica lá embaixo, a Fábrica Estrela, inclusive também tem relação a isso. Bom, um pouquinho de história, um pouquinho de conhecimento. Tenho certeza que as informações estão certas, mas se tiver alguma informação que não bater, vou dar uma relida e coloco aqui, dizendo se falei uma grande besteira, se acertei tudinho. Claro que eu dei uma colada antes de subir, eu dei uma relida em algumas informações, que a gente fica pensando assim, pô, de repente eu vou ficar sem assunto no meio do motoblog. E tem gente que gosta de escutar curiosidades, que gosta de ir ouvindo o que o cara aqui da moto, o que o piloto está falando, né? Se você não gosta de ouvir, não tem problema, bota em silêncio, só curte o passeio também, fica à vontade. Senta na garupa! Então, coloquei minha blusinha porque daqui pra frente já começou a ficar um pouquinho mais frio. E é isso aí. Lembrando que, comentei, Serra tá sendo reestruturada em algumas partes, está sendo reformada. Essa reforma, ela já estava acontecendo. E aí em Petrópolis nós tivemos uma chuva que foi bem complicada, tivemos algumas tragédias, aquela cena marcante que rodou aí o Brasil e o mundo, dos ônibus sendo arrastados. Então isso também prejudicou aqui a serra, também atingiu bastante a Serra Velha, os bairros aqui. Nós temos o ônibus ali, ó, meio da serra. Então atingiu também aqui essa parte do meio da serra pra cima, né, podemos dizer. E aí essa reforma ela teve que parar, tiveram que reformar de novo em alguns lugares. Mas a serra, em vista do que ela era antes, igual eu falei, já tô um tempo já que eu acostumei a fazer esse caminho, um pouco mais de 2 anos. Essa reforma, cara, melhorou muito, muito mesmo. Ó, nós temos esses pontos ali que é de mangueirinha de água. Aqui já chegamos num ponto, aqui não, né, lá embaixo no pé da serra já tinha uma fonte lá. A gente tem bastante nascente, bastante ponto onde o pessoal para aí pra tomar água. Hoje nós não vamos parar, hoje é só, tá mais pra um vídeo teste do que pra um vídeo do canal mesmo. Mas espero poder colocar esse vídeo no canal. Descendo, eu já tinha comentado sobre essas partes aqui, tá vendo? Essas partes que são de cimento. Você vai reparar e perceber que elas estão nas curvas. Por que nas curvas e só nas curvas?
Porque aqui é um patrimônio histórico, é tombado, então você tem que reformar do jeito que é. Tem a parte boa, porque esse piso aqui, ele costuma drenar melhor a chuva, então ele segura boa parte da água. Olha a plaquinha aqui, essa plaquinha já é nova. Então esse piso aqui ele segura bem melhor a água, ele drena um pouco a água e depois ele começa a expulsá-la. Mas, dessa forma que ele drena um pouco a água e depois ele começa a expulsá-la, a água por baixo, óbvio, dá uma soltada nas pedras, dá um efeito aí que faz com que essas pedras elas acabem se soltando mesmo, saindo do lugar. Principalmente se começar a descer muita água, né? Se formar uma corrente de água, lembrando que a gente está aqui num piso inclinado, e aí essas pedras acabam saindo, acabam formando buracos. Então esse piso, ele é bom por esse lado, porém ao mesmo tempo, ele é de mais difícil manutenção. Qualquer chuva mais forte pode fazer, principalmente nas curvas, qualquer chuva mais forte pode fazer com que esse piso venha a soltar, venha a sair, então forma um buraco perigoso. Por isso nessas curvas mais fechadas, mais acentuadas e que tem aí ó essa é uma acentuação maior, eles colocam aí ó cimento. Essas curvas aqui davam muito problema, era chover e dar um buracão. Então nessas curvas o pessoal colocou cimento, que é uma maneira de tentar segurar esse efeito aí dos buracos que causam sempre são causados quando tem muita chuva. E aí 99% das pessoas perguntam por que a gente modo de falar óbvio, mas por que não é realizado um asfaltamento? Por que não colocam massa asfáltica? Então, a serra ficaria muito boa. Olha, no ponto prático ficaria, porque o asfalto, inclusive, ele não tem esse problema do buraco na curva. Aí, ó, mais uma placa aí que foi colocada, Serra Verde Imperial, Petrópolis já dando aí as distâncias, Petrópolis 7 km. Por que não, então, não colocam asfalto na serra? O asfalto seria uma ótima saída, mas aí ele também hipermeabiliza o solo. Hipermeabiliza. Não é assim que fala, hipermeabiliza. Bom, ele deixa o solo hipermeabilizado. Ficou melhor essa palavra. E aí, a água bate e já escorre. Então, provavelmente, nesse grau de acentuação aqui, nós teríamos, para quem estivesse subindo ou descendo, na hora da chuva, um verdadeiro rio. Lá atrás, lá embaixo, inclusive, já se formava um rio. Eu passei 2 vezes ali, levei um susto. Olha, que tá dando até como uma cachoeira de Macacu e Nova Friburgo, aquela informação ali. Bem, então, cara, imagina, isso aqui todo asfaltado, ia formar um rio. E aí, quem estivesse subindo ou descendo, ou até justamente nas curvas, o rio ia passar reto pela força da água, e aí com certeza causaria mais problemas. Porém, o asfalto, ele é de mais fácil manutenção. Já não teria tanto esse problema nas curvas, mas enfim, é complicado achar uma saída. Vamos chegando até Petrópolis, vocês já devem estar percebendo, a neblina vai fechando, irmão. Hoje até que tá tranquilo, tô enxergando bem. Bom, pelo menos até aqui. Ó, aqui é um ponto onde caiu barreira, as pedras desceram de lá. Tentei pegar aí, ó,
outro ponto, mas com certeza a gente já não deve estar enxergando bem porque a neblina fechou. Fechou o rosto, amigo. Eu esperava fazer um vídeo com esse tipo de condição um pouco mais pra frente. Já tendo aí, como a gente pode dizer, uma configuração de câmera melhor pra gente conseguir detectar as condições de visão, que num tempo desse são horríveis, horríveis. Olha, aqui é difícil passar até quando o ônibus sinaliza que ele vai passar, tá vendo? Ele tá sinalizando, ele vai encostar. Mas eu não confio, mas não vem ninguém lá também. Mas o problema é que aqui tem curvas sinuosas. E ele sinalizou pra eu ultrapassá-lo, na verdade. Parabéns! O motorista fez certinho, ele sinalizou na verdade pra eu passar. Lembra quando eu disse que a seta não é só uma sinalização que você vai entrar em algum lugar? Ela serve para outras coisas, inclusive para dizer que você vai mudar de direção. Então, ele mostrou, na verdade, estava sinalizando para eu passar. Acreditem, esse não é o pior estado da neblina. A neblina chega a ficar de uma maneira. Vocês não viram como o ônibus surgiu ali de repente? A neblina chega a ficar de uma maneira em que a gente não consegue, por exemplo, daqui eu não conseguiria estar vendo o rapaz trabalhando ali, se comunicando pelo rádio. Ele vai abrir o sinal aberto, partiu, buzininha. E outra coisa, tá vendo que aqui tá fechado? Essa parte onde nós vamos passar, eles tiveram que colocar um asfalto para poder conseguir concluir lá atrás, porque lá atrás eles não conseguiriam concluir se eles não tivessem feito isso. Aqui, creio eu, como não faz parte, ou talvez não faça parte, talvez eu esteja denunciando sem saber, mas como aqui não faz parte do caminho original da serra, eles meteram asfalto, e aí futuramente a gente vai ter até uma noção daquilo que eu falei, né? O asfalto ele impermeabiliza o solo, então aqui vai se formar um rio, irmão. Quem estiver ali embaixo vai ser um Deus nos acuda. Bom, chegamos, aquele caminho que está fechado ele sai aqui, em frente à delegacia. Chegamos aqui na grande alto da serra, ali é a entrada do Morro da Oficina, você já deve ter ouvido esse nome. Mais uma máquina ali que está fazendo, provavelmente participando da reforma, que é o BNH do Alto da Serra.